Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em 1 Timóteo 4, versículo 1 a seguir. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela paz de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. Queridos irmãos, querida igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo desse canal, o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebelião, uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Aparecerão na igreja, irmão, pastores de grandes capacidades, poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Hoje estamos vivendo uma época pior que Sodoma e Gomorra. Sem querer confrontar o sistema imundo da nossa geração, o Pai Deus nos mostra que muitos crentes se desviaram da fé porque deixaram de amar a verdade. Leia lá 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Muitos crentes se desviaram da fé e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Jesus já avisava lá no princípio das dores, lá em Mateus 24, 5, 10 ao 12. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Invadirão as igrejas com paredes pretas, músicas mundanas, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que você pode viver na luxúria, no pecado, na vaidade, na lascívia. E aqueles que seguem a Cristo não vai viver na luxúria. Deus não prometeu riquezas, como pregam hoje em dia pastores Nutelas que querem mudar as coisas de Deus. Irmãos, queridos ouvintes, a popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes malignas numa posição cerrada à obra de Deus. Eu quero te dizer que a segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e os enganos demoníacos no mundo e dentro da nossa própria igreja. É só você reparar
os pastores e agora essa enxurrada de pastoras, envergonhando o evangelho, distorcendo a palavra de Deus, levando ao povo ao pecado. O pecado enraizou dentro da igreja, porque não há mais doutrina, não há mais obediência à palavra de Deus. Ninguém quer sacrificar a carne e nem seus desejos carnais. A proteção do crente, irmãos, contra tais enganos e ilusões, consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada. E a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se e enganar os outros com a sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente em praticar a vontade de Deus, de andar na justiça e no temor de Deus. Lê o Salmo 25, versículo 4 e 5, e João 7, versículo 17. Só não aprende a palavra de Deus aqui quem não quer. Aleluia. Irmãos, os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia, que é o desvio, predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderão ocorrer o reavivamento autêntico e nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que nós, nos últimos dias, nos últimos dias, Ele prometeu que salvará todos quanto invocarem o seu nome e que se separarem dessa geração perversa, e que Ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Oh, glória! Então, no versículo 12, ainda do capítulo 4, diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito da fé e na pureza. Irmãos, uma das qualificações mais importantes para os dirigentes eclesiásticos é que ele seja um exemplo para os demais crentes. O teu pastor é um exemplo. Aleluia. O exemplo no grego quer dizer modelo. O seu pastor que está conduzindo a casa do Senhor é uma imagem, é ideal, é padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso, ter bom ânimo, não aceitar o pecado dentro da igreja, não aceitar a falsa doutrina, nem que venha dos mais altos lá de cima. Os pastores, os que se chama anciões, se não é o exemplo, não merece. Somente, irmão, deve ocupar o cargo de pastor na igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: esse obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. Dê honra a quem tem honra. Que Deus te abençoe e que você venha ficar firme aos pés do Senhor. Oh, glória!